Oi, gente, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Vagalume. Do seu, do meu, do nosso, né, Kelvin? Do nosso podcast. Muito felizes. Vários episódios aí de sucesso já no ar. Já é o 10º? Acho que é o 10º. As pessoas estão gostando, estão dando um feedback muito bom pra gente. E estamos muito felizes de vocês estarem aceitando e recebendo os nossos convidados com o carinho que a gente recebe aqui. Né, Kelvin? E a gente está em várias plataformas, né? Tipo, YouTube, Spotify, Instagram e agora TikTok. Até TikTok. Várias plataformas a gente vai colocar para vocês vai pegar aqui. A gente em qualquer lugar. E quem quiser no Spotify, tá na esteira ouvindo a entrevista, inclusive a de hoje, vai poder ouvir, né, Kelvin? É isso aí. Fala um pouquinho da nossa convidada. A gente está com uma convidada muito especial, gente. A gente teve uma conversa com ela aqui de uma hora antes, praticamente uma consulta. Estou encantada, porque é uma médica, mas que consegue aliar a medicina com ciência, com tecnologia, com acolhimento, com empatia, que isso é tão importante. A gente conversa com ela, se sente acolhida. Doutora Igna Moura, neurologista, que é uma função, uma especialidade tão importante na medicina, que cuidado com o cérebro, né, Kelvin? Muito importante. E a doutora Igna é um especialista maravilhoso. Eu vou deixar ela se apresentar. Fala um pouquinho de você, da sua trajetória, que é tão bonita, doutora. Então, gente, meu nome é Igna, eu sou filha de Eunápolis mesmo, voltei para a cidade porque minha família é daqui. Então, medicina sempre foi meu sonho. Quando eu lembro que eu estava lá na fase escolar mesmo, quando tinha aquelas feiras de ciência que antigamente tinha, você escolhia o que você queria. E eu já era médica, eu botava um estetoscópio no pescoço e dizia assim, eu quero ser isso. Na família não tinha nenhum médico, então era algo que realmente nasceu, acho que junto comigo, a vontade de cuidar de pessoas. Quando eu fui fazer vestibular, eu tinha 17 anos ali. Então, assim, estudei em escola pública, tive algumas dificuldades e não consegui passar na federal. E não tinha como pagar, tá? Naquele período, um tio fez minha inscrição para fisioterapia. E aí, eu acabei cursando o curso de fisioterapia, terminei o curso de fisioterapia e sempre ficou uma vontade em mim de fazer medicina. Em um período da vida minha, teve um gatilho e eu resolvi novamente tentar. E aí, acabei terminando o curso de medicina. Foram 6 anos. Lá no curso de medicina, logo no início, eu tive um professor chamado Alessandro. O Alessandro, ele dizia assim, quem gosta de neurologia, normalmente não vai gostar de outra matéria ou de outra área. Eles chegam a dizer que existem os neurofóbicos, que odeiam neurologia, e os neurofílicos, são aquelas pessoas que amam a neurologia. E assim foi ali que eu me identifiquei com a neuro. Tá? E me identifiquei com neurologia quando eu terminei os 6 anos de medicina. Eu fiz, então, a prova para residência médica em neurologia. E terminei em neurologia. E estou aqui hoje trabalhando. Eu digo que eu não trabalho, que, na verdade, eu amo o que eu faço. Então, assim, além do estudo da neurologia adulto, eu senti a necessidade de estudar um pouco mais de neuroinfantil. Pela necessidade na nossa região, que tem poucos profissionais, e também pela complementação, já que a minha especialidade básica ela é muito mais focada para adulto. E aí eu acabei fazendo algumas outras especializações. Eu fiz neurologia infantil, fiz também neurodesenvolvimento, exatamente pelo aumento de índice das crianças, a gente está vendo aí de autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Fiz também um pouquinho mais de sono, que são algumas áreas que impactam demais a parte da memória. E estou aqui na cidade trabalhando, cuidando das pessoas que eu amo, né, fazendo o que eu amo e cuidando também da minha família. Do que te inspirou, assim, você já, né, falou um pouco sobre Sim. isso, né? As crianças, no caso, é um amor que a gente eu conheço, né? Ela sempre fala lá no consultório. O que você mais hoje está cuidando, assim, da questão de desenvolvimento infantil, né? Desenvolvimento neuroinfantil, no caso. Hoje, assim, a grande procura dos pais no consultório, a maior parte da procura está relacionada ao neurodesenvolvimento, né? A gente percebe aí os índices aumentando exponencialmente de causas como, por exemplo, autismo e outros transtornos, como TDAH, transtornos também da conduta, como transtorno positivo desafiador. Então, assim, o grande contingente de pacientes e da preocupação dos pais estão nessas áreas, tá? E aí existem muitas perguntas, né, sobre alguns comportamentos atípicos que as crianças apresentam. Por exemplo, essa semana eu atendi uma criança em que a preocupação do pai, porque ela começou a andar na ponta dos pés e começava a rodar em círculos. Só que o desenvolvimento da criança era todo normal. E o pai ficou preocupado exatamente pelos índices tão altos de autismo, se aquele comportamento na criança era sinal de que alguma coisa inadequada estava acontecendo. Então, existem comportamentos que acontecem de forma transitória na infância, que nem sempre são um transtorno, mas que muitas vezes podem ser um sinal de alerta. Então, na dúvida dos pais, assim como esses que me procuraram, existe uma importância realmente de uma avaliação criteriosa para que a gente
gente possa ver aquilo que está dentro do desenvolvimento normal e aquilo que está fugindo. Para quê? Para que a gente consiga intervir de forma precoce e, dessa forma, garanta à criança o desenvolvimento melhor e adequado. Então, falando em criança, a gente está... eu ouvi vários relatos antes, já tinha ouvido, eu ouvi aqui hoje também, e ouvi relatos já de paciente que fala da sua forma empática, humana, de como é diferente o atendimento com você, como você fala de temas complexos com muito carinho, com muita empatia, com muita humanidade. Sempre foi assim? É com todo mundo ou depende do caso? Eu não vejo no consultório um trabalho. Eu não sei se eu vou conseguir ser clara. Para mim, estar ali é importante também ajudar, ouvir. Sim. Então, assim, não é uma obrigação estar no consultório. É uma coisa que eu faço por amor, eu faço porque eu gosto. Então, assim, ouvir a família e entender o que está acontecendo é o primeiro passo para isso. Eu digo que por trás de um grande médico, ou dentro da área da medicina, a anamnese, que é a história clínica, é você conhecer e ouvir, e a partir daquilo ali você guiar o exame físico, ela é o pilar do diagnóstico. Então, se a gente não tem tempo para ouvir um paciente, a gente não vai ter tempo para ter um bom diagnóstico. E isso é essencial para que a gente consiga resultados. O que me move, na verdade, é o resultado que o paciente traz para você, é a melhora clínica do paciente. E se eu não tenho esse tempo para poder ouvir, muitas vezes eu vou fazer algo muito técnico e, ao mesmo tempo, não acolhedor. E, às vezes, o que a família precisa realmente é ser acolhida. É verdade, verdade. Desse seu jeito de trabalhar e assim, do que você está sentindo hoje, dos pais mesmo, né? O quanto o pai hoje está... O nível de consciência dele, dos pais, estão alto ou baixo em relação a entender esse desenvolvimento neurológico do filho? O quanto a culpa pode ser deles em relação a não cuidado, não prestar atenção em rotina, no sono... O quanto você hoje entende, pontua o nível de consciência? Estão procurando mais, por ter muito mais casos, né, de autismo. E a gente virou até uma coisa assim, parece de internet, né? Muita gente falando sobre o assunto, mas tudo se automedicando, ou entendendo, interpretando da forma que quer. Na verdade, assim, uma questão que eu acho que envolve essas questões de neurodesenvolvimento aí que você está abordando, Kelvin, é o fato da correria hoje em dia, tá? Então, assim, os pais hoje em dia trabalham, como eu trabalho, como vocês trabalham demais, e passam pouco tempo com os filhos, né? E esse quadro faz um excesso de uso, por exemplo, de mídias sociais, de tela, de forma precoce das crianças, né? E isso a gente vem notando um aumento de índice de problemas comportamentais com as crianças. Aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de transtornos de aprendizado. Por quê? Porque antigamente as crianças elas tinham tempo para correr, para pular, para brincar. Os pais tinham mais tempo para estar presentes. Então existia um desenvolvimento que a gente chama motor inicial para depois um desenvolvimento cognitivo de forma adequada. Hoje em dia as crianças estão mais presas, né? Muito mais ligadas em telas, com menos tempo livre para poder se desenvolver e muito menos atenção dos pais. Isso aumenta demais os transtornos de conduta, os transtornos do aprendizado, os transtornos também emocionais como de ansiedade e depressão. Então, assim, por mais que a gente tenha muito conhecimento sobre os assuntos hoje em dia, porque na rede social todo mundo tem, a gente também tem pouco tempo para estar com as crianças. E a gente delega demais esse autocuidado. E isso acaba gerando também um maior número de transtornos nas crianças. E como os pais chegam em casa cansados, muitas vezes interpretam isso como um excesso de comportamentos inadequados, lidam com hostilidade, muitas vezes, perpetuando cada vez mais os comportamentos. Embora o conhecimento esteja aqui para todo mundo, a correria de hoje em dia faz com que negligencie o cuidado. E aí aumentam bastante os transtornos do desenvolvimento com a criança. Você acha que é mais hoje, porque como as pessoas falam, na minha época não tinha tanta criança autista. Tinha e não era diagnosticado ou de fato não tinha? Digamos assim, hoje em dia aumentou bastante, aumentou. Tá? Houve um aumento grande. Existe maior conhecimento, então se diagnostica mais, tá? Mas houve realmente um aumento. Esse aumento ainda existem vários questionamentos. Se foi associado, por exemplo, à ampliação dos critérios diagnósticos, que houve uma mudança, né, dos critérios diagnósticos, englobando pessoas que antes não entravam dentro do espectro, ou seja, quadros mais leves, que eram tidos como outros diagnósticos, hoje são englobados, mas também existe um aumento exponencial. Por exemplo, hoje a gente sabe que substâncias, por exemplo, como o Depakote, que é uma medicação antiepilética, quando utilizada pelas mães, aumenta a chance de você ter. Então, assim como o Depakote, estão tendo várias pesquisas, né,
tentando identificar qual é o gatilho que está aumentando também os índices, tá? Então, assim, além da questão da mídia social, além das questões medicamentosas, né, o excesso de uso, existem outras questões também no dia a dia que a gente ainda não sabe, mas que está aumentando esses índices. Uma das, assim, das coisas mais importantes, né, no desenvolvimento infantil, de crescimento e tal, coordenação motora, tudo, é a questão do sono, né? E os adultos já não têm rotina, já não conseguem criar uma rotina decente. E aí, educa o filho dessa forma. O quanto isso é o que fala assim, prejudica um filho hoje. E o pai não tem nível de consciência, ele não parece nem que ele tá se afetando e a criança, né, afetando a criança. Antigamente, pensava-se que o sono era luxo, né? Dormir era luxo, né? Hoje a gente sabe que o sono não é um momento passivo, né? Não é um momento que a gente deita e que apaga ali, que nada acontece. O sono é extremamente ativo. A gente tem algumas fases do sono, um sono que a gente chama de sono superficial e um sono mais profundo. Durante o sono profundo, é quando a gente consegue melhorar a memória, a gente consegue fazer uma limpeza daquilo que foi inadequado. É durante esse sono também que a gente consegue produzir imunoglobulinas, que são questões de defesa, que fortalecem as questões de defesa do organismo. Quando a gente não tem um sono adequado, você acaba tendo prejuízos, tanto nas questões cognitivas, no aprendizado, na memória, na consolidação, como também questões também imunológicas. Então, você tem um aumento de infecções, por exemplo. E na criança, isso é muito pior, porque a criança ainda está numa fase de desenvolvimento. Então, por exemplo, durante o sono que você produz o GH, que é um dos hormônios que estão envolvidos no crescimento da criança. Então, além de você ter um prejuízo no crescimento, na imunidade, na memória, você vai também ter um aumento de índices de problemas que são emocionais. E aí vem todas as questões que a gente acabou de comentar com você, né? Sobre as questões do neurodesenvolvimento aí, aumentando cada vez mais. E o que faz? Normalmente, os pais, quando chegam em casa cansados, ligam o celular ou a televisão, porque querem descansar um pouquinho naquele momento. E a tela, antes de dormir, é um fator extremamente que bloqueia os hormônios do sono e, consequentemente, diminui a qualidade do sono. Então, assim, é essencial dormir adequadamente e ensinar seu filho a dormir adequadamente. Então, assim, algumas dicas, né, seriam importantes para isso, né? Você acha que a gente... Desculpa, a gente acha que às vezes dormir pouco você está sendo mais produtivo. E é ao contrário. Bem ao contrário, tá? Então, assim, se a gente parar para pensar, é durante o sono que você faz toda aquela questão de limpeza. Aquilo que foi ruim sai e aquilo que foi bom consolida. E as conexões aumentam. Se você não tem um sono, a sua atenção está totalmente prejudicada. E se você não está atento, você não consegue fixar. Então, por exemplo, se você estiver se preparando para uma prova e você quiser dormir 2-3 horas à noite porque você precisa estudar mais, você está fazendo um contrassenso. O ideal seria realmente você ter o seu tempo de estudo e durante a noite você vai ter um descanso necessário para o cérebro conseguir fazer todo esse processo de limpeza e consolidação para que você fixe o conteúdo. E outra, além de toda essa questão de memória que eu estou falando, já é provado em estudos que durante o sono, quando você não dorme de forma adequada, você aumenta o risco de doenças degenerativas, como, por exemplo, Parkinson e Alzheimer, tá? Então, dormir bem é uma forma de você prevenir também doenças crônicas, né? Bom saber, hein? O pai tendo aula aqui agora. Então, não é bom deixar em tela horário nenhum, mas à noite é pior, né, doutora? Muito pior. Existe uma recomendação de tempo de tela para criança, né? A gente deveria ter para adulto também, né? Mas existe uma recomendação. A gente vai ver que crianças pequenas, elas não devem ficar... Antes de 2 anos não deve ter tela, depois de 2 anos, no máximo 1 hora. E isso vai mudando à medida que a criança vai aumentando. O ideal é que você use a tela de forma estritamente necessária para a criança. Se há algo educativo que você precisa fazer, um trabalho de escola, algo, pode ser utilizada. Mas a rede social não é algo que deve ter acesso de forma precoce. Isso tanto prejudica a questão da visão, o aprendizado, como prejudica o desenvolvimento cognitivo. Isso já provado. Crianças que usam excessivamente tela têm menor volume cerebral. E, consequentemente, menor aprendizado. E tela é tudo, é TV, celular, tablet, tudo, né, doutora? Todos os tipos de telas. As pessoas falam, não dou celular pro meu filho, mas passa o dia no desenho. Isso, aí tem gente que fala assim, olha, doutora, mas assim, a televisão fica ligada, mas ele fica brincando ao redor da televisão. Isso também é considerado tela, tá bom? Então, o tempo de tela é tela ligada, tá? Entendi. Não é só celular. Eu vejo que hoje as crianças, assim, elas são tão estimuladas que elas estão querendo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Ela está querendo jogar, ela está querendo assistir um desenho, ela está querendo... Brincar.
Isso. E sabe por que isso acontece? Os desenhos, né, as telas, elas produzem dopamina, tá? Quando você passa rápido um desenho, ele dá uma sensação de prazer. Isso que acontece com a tela. Então, isso vicia muito fácil, tá? Então, antigamente, o prazer demorava para a criança conseguir. Se ela queria pegar alguma coisa que estava numa árvore, ela ia demorar horas para conseguir aquilo que ela queria. Agora, ela consegue, com segundos, produzir a mesma substância através de um uso de um jogo ou de uma tela, tá? E isso é extremamente prejudicial. E no momento que você frustra essa criança em casa por dizer um não, ela reage de uma forma extremamente inadequada, porque aquilo ali não é cotidiano, né? E automaticamente ela só quer coisa que produza prazer, né? Então você está frustrando, então as crianças não sabem mais ser frustradas, tá? Quando eu era criança, eu lembrava de falar assim, hoje eu estou entediado, mas assim, na minha época era um pouco diferente de hoje, né? Os moleques hoje é tão estimulado que você tirou um pouquinho de tela, ele fala que está entediado. Isso. Ele tem excesso de coisas pra fazer, tanto estímulo que você tira ele um pouquinho da tela ali, ele já fala que já está entediado. Ele não consegue observar, né, o que está acontecendo com ele. Uma das coisas que eu vim prestar atenção depois de pai, né, esses criadores de conteúdo, de desenho, de tudo, o quanto eles são, assim, criam uma coisa para realmente fisgar, né, a criança. E a criança não presta atenção. Eu brinco com meu filho, pai, esse cara é o tamanho desse cara, esse é um adulto, pai, tá criando conteúdo para você, que é uma criança de 5, de 2, de 3 anos. Olha a idade dele, olha a sua. Você acha isso legal? Se fosse uma criança brincando com você ou falando alguma coisa que é legal para ela, eu achava até bacana. Mas isso é um adulto querendo te estimular com uma comunicação totalmente, uma linguagem que eu falo assim, não tem condição. O cara dessa idade fazer essas coisas parecendo que é ansioso para estimular essa mente das crianças. E aí vem realmente os grandes problemas emocionais que os pais estão enfrentando dentro de casa, tá certo? Então, assim, a gente vê que isso é extremamente prejudicial, tá? E o corre-corre faz cada vez mais as crianças terem mais acesso a isso aí, tá? Antes da gente mudar de assunto, eu vou recapitular o que você até já começou a falar, mas que é importante para a gente aqui. Eu, Kelvin, como pais, e para todo mundo que está assistindo, com certeza. Dicas para melhorar o sono das crianças, a qualidade de sono das crianças. Então, a primeira coisa é rotina, tá, gente? Então, toda criança precisa de rotina. O que é uma rotina? Um horário adequado para ir para a cama, um horário adequado para poder acordar a criança. A gente tolera uma variabilidade de horário de torno de 1 hora. Então, entre 8 e 9 horas, por exemplo, é um bom horário para a criança estar dormindo, tá? A mesma coisa para despertar. Então, assim, também não é normal, não é adequado deixar uma criança acordar um dia 7, outro dia 8, outro dia 9, outro dia 10, tá? Então, o horário também é importante, tanto para dormir quanto para acordar. Evitar, como eu já acabei de falar, né, telas não deveriam existir para as crianças, mas se a gente puder evitar pelo menos 2 horas antes da hora de dormir, isso ajuda a melhorar a qualidade do sono das crianças, tá? Isso eu estou falando de crianças um pouquinho maiores, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre os bebês aqui. Outras coisas que também são importantes é vocês criar um ritual, por exemplo, um banho quente, uma música, ler um livro, fazer atividades que não estimulem tanto a mente da criança antes da hora de dormir, tá? E ensinar a importância dela ter uma independência na hora de deitar. Então, por exemplo, agora é sua hora de dormir, então botou o pijama, deitou ali por perto, né, deu um beijo de boa noite, e estimular que ela consiga fazer aquilo e a importância que existe no sono para que ela possa se desenvolver. Então, a criança ela começa a entender e ela começa a participar também daquela rotina que é extremamente importante para ela, tá certo? Você falou em bebezinhos menores também, tem para os nenenzinhos? Vamos falar desse ponto. O sono do bebê, ele ainda é muito fragmentado, tá? Então, ele não tem aquele ciclo que a gente tem normal, do ciclo circadiano de forma adequada. Então, quanto menorzinho o bebê, mais fragmentado é o sono. Então, a criança, ela desperta diversas vezes na madrugada. Nós adultos também, tá? Só que no bebê isso acontece com maior frequência. Então, assim, quando a gente começa a ensinar o bebê a dormir, a gente acaba tendo algumas dificuldades nessa fase inicial, onde a criança precisa acordar para mamar, tá? Então, a gente acaba tendo várias fragmentações do sono. Com o tempo, à medida que a criança o bebê vai desenvolvendo, o sono vai havendo uma maturação e a criança consegue, digamos assim, não ter que se alimentar na madrugada. Mas, muitas vezes, a mãe ensina a criança a dormir de uma determinada forma. Por exemplo, quem nunca balançou o filho? Quem nunca ninou o filho? Quem nunca botou para pegar na orelha? Ou deu uma mamadeirinha toda hora que ele acorda no meio da madrugada para ele voltar a dormir? Isso são associações inadequadas durante o sono. Então, a criança ela começa a amadurecer o sono, mas o hábito dela de dormir sempre daquela forma faz com que ela busque isso no meio da madrugada. E essa é a principal
principal causa de insônia de manutenção nos bebês, tá? Então, é a forma com que você ensinou ele a dormir. Então, assim, ensinar de forma adequada a autonomia para a criança, ela é importante, tá? Então, se a criança chamou, esperar que ela volte a dormir. Às vezes tem que esperar um pouquinho para que ela volte a dormir sozinha de novo. Então, se você pega, se você encosta, se você faz novamente aquela associação que ela está buscando, cada vez mais ela vai despertar procurando aquilo e só vai voltar a dormir novamente com aquilo. Isso gera muita fadiga para os pais, tá? Tem que ter paciência, né? Paciência e rotina. A palavra é paciência e rotina. Exatamente. Nessa idade aí do desenvolvimento, né, neurológico infantil, qual a idade ali que a mãe ou o pai precisa prestar mais atenção? Como assim? Se a criança está de fato se desenvolvendo bem, ou se ela está tendo um desenvolvimento... Qual é a idade de... Olha, na verdade, assim, o desenvolvimento, ele segue algumas partes, né? Então, por exemplo, nos primeiros anos de vida, até 1 ano e meio, a gente tem ali o marco do desenvolvimento motor. Então, por exemplo, se você notar que uma criança, ela está por volta de 1 ano, até 1 ano e meio, ela não anda, isso já é algo que você vai chamar a sua atenção para um atraso. Por exemplo, a linguagem, ela já é uma outra fase do desenvolvimento. Então, a criança ela já começa ali por volta de 1 ano, até 3 anos, normalmente a ampliar o repertório. Então, se você chega numa criança, por exemplo, com 1 ano e meio e ela não fala nenhuma palavra, isso aí também já é um sinal que pode indicar um atraso, tá? E a questão cognitiva, principalmente na questão da escola. Quando ela começa a entrar na escola, ali naquela fase pré-escolar, entre 3 e 4 anos, como ela vai conseguir se desenvolver, se está próximo aos colegas, se ela consegue desenvolver as habilidades que são esperadas para aquela idade, é a fase que a gente consegue avaliar um pouquinho melhor a cognição. Então, o desenvolvimento ele não segue uma regra de uma área. Então, a gente tem desenvolvimento motor, grosso e fino, a gente tem desenvolvimento da memória, cognição, e tem o desenvolvimento também social. Esse, sim, a gente consegue diagnosticar desde precoce. Por exemplo, bebês a gente já consegue perceber. Um bebê que não olha no olho, que não acompanha os olhos da mãe. Então, o desenvolvimento social, ele tem um marco que se inicia logo nos primeiros meses, desde o sorriso do bebê com 2 meses de idade, até acompanhar a mãe, né, ao redor dos seus olhos, quando ela se movimenta. Isso é muito precoce no bebê. Então, assim, a gente precisa conhecer o desenvolvimento da criança normal para a gente estar um pouquinho alerta para o que são os sintomas de alarme. Mas eu sempre digo para os pais, se você está na dúvida, procure um especialista, faça uma consulta, veja se o desenvolvimento está adequado, né? E aí, consequentemente, se não estiver, vai estimular e você não vai perder aquele marco que é essencial para desenvolver. Gente, que explicação perfeita. De 1,5, de 2, de 3, de 5. Perfeito, doutora. Eu fiquei assim, ó, ouvindo você falar. Porque a gente que é mãe, você fica, será que essa criança está no tempo? Todo mundo aí que é mãe e pai vai pensar, né, Kelvin? Será que ele está demorando? Mas o filho de fulano, porque as mães têm isso de se comparar, comparar demais. E aí fala assim, mas fulano de tal já faz assim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. As meninas, né? As meninas conversam bem mais cedo, né? Ninguém sabe por quê, não, né? Porque mulher fala tanto, tão rápido. Exato. Então, assim, às vezes você vai pegar um bebê de 9 meses, uma menininha já falando tudo. Aí o menininho chega com em torno de 1 ano, ainda falando quase nada. Poxa, mas a minha vizinha tem a menininha que fala tudo. Meu filho, será que ele não está escutando? Aí vem realmente as dúvidas, né? Mas, por exemplo, a menina, ela tem um cérebro social muito melhor do que o menino, então ela fala melhor mesmo, muitas vezes mais precoce. Isso já é esperado, tá bom? Então, assim, o fato de chegar a 1 ano e não estar falando o menino, nem sempre vai significar um problema. Às vezes é só uma característica da criança mesmo, tá? Na dúvida, procure um especialista, gente. Com certeza. Com um especialista, né, Kelvin? Isso. Eu queria... Pode perguntar. Sobre, assim, a gente falou a explicação sobre o desenvolvimento infantil, né, neurológico infantil, deu para aprender muito aqui nessa aula. Agora, sobre essa saúde na meia-idade, né, que tanto de homem quanto de mulher, sintomas assim que você realmente pontuaria que é para ter atenção, para chamar a atenção de um adulto assim que não está prestando atenção no que está acontecendo na vida dele, assim, sono, essa parte da cognição. Quando eu fui estudar um pouquinho mais, eu falei, é tão importante entender sobre as cognições, né? Se está com a memória boa, se está conseguindo raciocinar, ter um raciocínio, né, rápido, legal. O quanto você conseguiria pontuar isso em relação a sono, cognição e na questão da meia-idade, né? Então, o sono, Kelvin, muitas vezes a queixa, às vezes o paciente ele fala para você assim, olha, chega no consultório dizendo assim, doutora, eu durmo bem, eu durmo 8 horas. Então, às vezes,
8 horas de sono não quer dizer qualidade de sono, tá? Então é importante saber, por exemplo, se quando você desperta, se você desperta com energia, se você acorda bem, se você tem sonolência durante o dia, por exemplo, se você tem dor de cabeça matinal, pode ser um sintoma de que você está dormindo mal. Se, por exemplo, você percebe que está desatento o tempo todo, por exemplo, você comete erros por falta de atenção, algo que não era cotidiano e você começa a perceber, isso pode ser um sinal que você está dormindo com uma má qualidade. Então, não é só quantidade, não é hora só de sono, é qualidade de sono. A gente vai entender que tem transtornos como a insônia, para iniciar, para manter o sono, mas existem outros transtornos do sono, por exemplo, a apneia, onde o paciente ele dorme a noite inteira, mas ao mesmo tempo ele não dorme, porque ele é despertado o tempo todo. Então, ele tem microfragmentações do sono que fazem com que a qualidade seja ruim. Então, terá 8 horas de sono que não são reais de verdade. Então, assim, sinais durante o dia de cansaço, fadiga, déficit de atenção, dificuldade para fixação de memória, dor de cabeça matinal, podem ser sinais de que o sono está inadequado e que deve precisar de ajuda. Relacionado à memória, que foi algo que você falou e é algo bem comum no consultório, a gente percebe o seguinte: quando o paciente começa a ter queixas de memória, eu botei a chave em algum local e não sei encontrar, mas ninguém percebeu que aquela queixa talvez não seja algo tão preocupante, talvez seja o cansaço, o sono, uma ansiedade, mas quando o paciente começa a ter, digamos assim, prejuízos por causa dessa memória, por exemplo, eu não sei onde eu achei, não encontro o meu carro na rua. Ou, por exemplo, eu contei algo para você e daqui a pouco eu não lembro que eu contei mais e aquela memória não volta. É um sintoma de alerta, tá? Isso pode sinalizar que alguma coisa relacionada à sua memória não está adequada. E aí, assim, o profissional ele vai saber avaliar de forma adequada o quanto isso está impactando e o quanto é necessário investigar através de exames, né? E através, muitas vezes, do acompanhamento médico. A partir de que idade a gente tem que acender o sinal de alerta? Assim, vou ficar de olho. Se a memória começar a falhar... digamos assim, não existe idade para isso. Existe, na verdade, o quanto isso está impactando para você, tá? E ela pode estar alterada por várias coisas. Ela pode estar alterada pelo sono, como eu já falei. Ela pode estar alterada, por exemplo, por transtornos do humor. Pensa aí, você é ansioso, milhões de pensamentos na cabeça. Automaticamente, sua atenção está prejudicada e, consequentemente, seu aprendizado, tá? Então, sua memória também vai ficar ruim. E aí, na terceira idade, aumenta a chance das demências, né? Entre elas, o Alzheimer, que é a mais comum, que todo mundo já ouviu falar. Mas, assim, a partir de 55 anos é o mais comum. Mas existem pacientes que desenvolvem também quadros demenciais de forma mais precoce. Tá? Então, tem que acender o alerta o tempo inteiro, né? Ficar de olho. Qualquer sintoma de alerta ou dúvida, é melhor uma avaliação médica. Especialista. Exato. A ansiedade, você falou aí, assim, e o estresse também, em relação a, por exemplo, uma área que eu acho que é bem importante, que é a questão de trabalho. Muita gente não presta atenção no dia a dia do trabalho, se aquilo tá deixando ele tenso, nervoso, preocupado, né, ansioso. Mistura tudo, né? Um pouquinho de tudo, mas essa preocupação e essa tensão, né? O estresse crônico, ele aumenta o hormônio cortisol, né? O cortisol, ele é um hormônio que deveria ser liberado em situações de luta e fuga, não o tempo todo, tá? Então, o excesso de cortisol também vai fazer atrofia cerebral a longo prazo, também piora a fixação de memória, também piora a imunidade. Então, a gente sabe que, de forma excessiva, também é prejudicial e favorece o envelhecimento cerebral de forma mais precoce, tá? Então, assim, o ideal é que você tenha um controle no dia a dia, né, de forma adequada do estresse, do trabalho. Vamos tentar controlar aí, viu? Tem umas fugas, né, pro lado do bem, né? Já fiquei com medo aqui. Vamos começar a controlar aí, gente, essa questão uma quebra aí de rotina, né? Para outra coisa, uma coisa mais leve. Mas tem gente que trabalha em atividades extremamente estressantes o tempo inteiro. É bacana procurar um neurologista, né, doutor? Um especialista para... Na verdade, primeiro a pessoa pode tentar, né? Dar uma equilibrada ali no seu estresse, ter um tempo livre, conseguir diminuir, saber separar, né? Sim. Saber parar, saber desligar durante a noite, isso é importante. Se percebeu que começou a entrar em quadros, né, de burnout, de desequilíbrio, ansiedade, aí realmente é necessário procurar um auxílio. Procure um especialista. Gente. Vou agendar minha consulta. Hoje, esse tema burnout virou forte, né? Também na internet. Tem muita gente que está se sobrecarregando de trabalho e tem muita gente se autodiagnosticando também, né, doutora? Isso.
o over-diagnóstico, né? O autodiagnóstico é alguma coisa que está acontecendo todos os dias, né? Às vezes a pessoa pode acertar, porque hoje a informação ela está realmente na internet, mas muitas vezes isso também pode gerar uma falta de procura de assistência médica de forma adequada, que da mesma forma que ela se autodiagnostica, ela se autotrata, tá? E existem tratamentos que quando eles acontecem de forma inadequada, você pode, por exemplo, em vez de ajudar, tá piorando o quadro do paciente, tá certo? Então, assim, infelizmente, assim, se automedicar não é uma boa opção. Bom saber. Procurar o especialista, gente. Remédio aqui, o especialista vai facilitar a sua vida. Doutor, um ponto que a gente acabou que não falou e eu acho importante é enxaquecas, porque é um ponto para o neurologista olhar também. Tem pacientes que têm enxaqueca de fato crônica, doutora, que sempre tem, ou é uma coisa pontual? Então, enxaqueca é uma doença crônica, tá? Normalmente, você tem uma predisposição genética a ter dor de cabeça, com aquele padrãozinho que todo mundo conhece, pulsátil, com enjoo, que caracteriza a enxaqueca. Contudo, a enxaqueca, eu digo que ela é uma doença genética, mas que o ambiente interfere totalmente da forma com que ela vai se manifestar. Por exemplo, se você tem uma predisposição a ter enxaqueca e você tem bons hábitos de vida, você dorme bem, pratica atividade física, se alimenta no horário correto, se hidrata bem, você tende a ter menos crises de dor, tá? Agora, se você leva uma vida desregrada, você não dorme, não pratica atividade física, bebe, não se alimenta no horário correto, você vai ter mais crises. E se você manejar essas crises de forma inadequada, tomando remédios várias vezes no dia, várias vezes na semana, você acaba fazendo outros tipos de dores de cabeça, como, por exemplo, dor de cabeça por abuso, por excesso de remédio. Sim. E isso é bem comum cronificar. E aí, muitas vezes, você vai procurar assistência médica e tem pouca resposta. Mas, ou seja, você descobriu que tem enxaqueca, você tem que saber tratar a crise, tem que saber identificar os gatilhos para aquela crise, para você poder evitar. E, mais que importante, isso, ter um acompanhamento adequado, para que você não entre num quadro crônico e você não entre num quadro de abuso de remédios, tá? Isso é o que mais a gente encontra no consultório. Pacientes que tomam remédio todos os dias para dor de cabeça. Então, assim, o próprio remédio, ele é um fator que complica a melhora do quadro do paciente. Gente, que informação importante, né? Relevante, porque tem gente... Agora, você pode desenvolver enxaqueca ao longo da vida ou já é realmente um comportamento genético, já vem, a pessoa sempre teve? Normalmente, a enxaqueca ela se inicia na adolescência ou até mesmo na infância. Existem alguns sinais, por exemplo, na criança, bem precoce, como vômitos cíclicos, a criança que vomita sem motivo nenhum, náuseas recorrentes, tonturas recorrentes na criança, que podem ser sinais já de enxaqueca, tá certo? Mas na adolescência é o período que normalmente mais acontece. Mas se você tiver uma predisposição e, por exemplo, não teve na adolescência, você pode desenvolver na idade adulta, desde que você tenha exatamente os gatilhos. Então, por exemplo, você era uma adolescente tranquila, aí de repente escolheu uma profissão que é estressante, começa a não comer na hora certa, começa a dormir mal, e automaticamente você tem a sua predisposição e naquele momento começou os gatilhos necessários para você ter dor de cabeça. Então, você pode ter em qualquer momento da vida. Mas ele é muito mais comum na adolescência, a fase mais comum de surgir. Por isso que adolescente é um bicho complicado, né? Até a enxaqueca já nasce na adolescência. Teve uma pessoa que me falou uma vez, eu não tô lembrando quem foi, que ela nunca tinha sentido dor de cabeça. Eu falei, muito raro. Muito raro. Ela nunca percebeu, né? Tá tão entretida que não percebeu. Essa coisa de você não prestar atenção em sintomas, eu era muito assim também. Eu não prestava atenção dos meus sintomas. Uma coisa que eu fui ter muito tardio foi azia. Eu nunca tinha sentido azia. Eu falei, tipo, com 21 anos, eu falei... O que eu estou sentindo? Nunca senti isso. Nunca prestei atenção, né? E aí, quando você tem um sintoma novo e você conseguiu prestar atenção nele, a questão de enxaqueca, por exemplo. Eu sei quando eu vou ter uma enxaqueca. É uma luz, é uma questão de alguma alimentação. Aí eu falo, tem que correr pro escuro, tomar um medicamento, apagar, dormir. Se eu não fizer isso, é vômito, monte de... Hábitos alimentares também interferem, Totalmente diferente. Por exemplo, tem gente que fala assim, então eu não vou poder nunca comer chocolate, ou não vou poder comer nunca um enlatado. Não é bem assim. Por exemplo, o gatilho para Kelvin, por exemplo, pode ser o chocolate. Pode ser um embutido. O para mim, por exemplo, poderia ser um queijo. Então, o importante é se conhecer, identificar aquilo que para você é um gatilho, tá? Então, alimentos para algumas pessoas é um gatilho fortíssimo. Para outros, nem tanto. Para outros, é o sono, por exemplo. Então, assim, é importante, eu sempre brinco com o paciente que tem enxaqueca, que ele tem que se conhecer. No momento que ele se conhece, ele consegue evitar a crise e consegue tratar a crise no início e fazer com que ela não se propague. Que o que mais incomoda a enxaqueca é a duração, que muitas vezes excede um dia
dia, 2, 3 dias. Inclusive, existem pacientes que passam semanas com dor. Então, isso aí impacta demais a qualidade de vida. Então, se a gente aprende a reconhecer, a gente trata rápido e automaticamente você corta a crise rápido. A maioria é questão alimentar ou genética também? É genética. A doença, ela é genética, tá certo? Agora, os gatilhos são variáveis, depende da pessoa, tá? Toda vez que eu lembro do meu sintoma, é luz. Foi depois de olhar para uma luz um pouquinho mais forte, desencadeou. E trabalha com luz o tempo todo, iluminação. Não, mas Não, mas... Bota na cara da gente, né, doutora? Mas ele não. Mas isso é incrível falar. Alguma coisa estava errado, alguma alimentação, igual ela está falando, um sono, alguma coisa estava errado, mas só que eu lembrava que toda vez associava a luz. Então, assim, a fonofobia, né? E a fotofobia, que é a luz, são sintomas comuns da enxaqueca, tá? Então, assim, é algo que normalmente os pacientes relatam. Então, assim, existe uma sensibilidade maior à luz e ao barulho, tá? Então, muitas vezes aquilo ali pode ser um gatilho para você também, tá? Mas existem outros também que podem acontecer. Virou tá? consulta. Virou consulta, gente. Entra na pega a senha. Ô, doutora, a gente falou tudo, pontuou. Se você puder deixar uma mensagem sobre o que é cuidar do cérebro para pacientes, profissionais de saúde, para a gente que está aqui se consultando. Cuidar do cérebro, a importância de cuidar do cérebro, como cuidar. Deixa essa mensagem para a gente. Então, gente, eu brinco que todo mundo se preocupa, né, se a pressão está alta, né, se a frequência cardíaca está ruim, se está com anemia. E também é importante também saber se sua memória, se seu funcionamento cerebral está legal. Então, assim, uma coisa importante para você notar é como era o seu rendimento antes e se hoje está da forma adequada. Notou que a memória está ruim, sua atenção está ruim, seu sono, aparentemente a qualidade não está adequada, é a hora de procurar ajuda, tá? Então, o corpo dá sinais, não só físicos, né, mas também mentais de cansaço, de fadiga. E, assim, na busca do primeiro sintoma que você notar, procurar assistência médica. Porque saúde é prevenção, não é simplesmente você procurar quando está precisando de um remédio, mas também prevenir faz parte do tratamento. Todo mundo fala que cuida da beleza, né? Faz um skincare, tira um dia para si. Então, cuidar da saúde mental também é importante para que a gente possa envelhecer saudável, já que a gente está aí aumentando cada dia que passa mais a expectativa de vida e todo mundo quer ficar idoso com a mente saudável, né? A gente não pode ficar só idoso musculoso não, viu, gente? Tem que ficar idoso com a mente boa. O 50 hoje parece que é, né, o meio da vida ali mais equilibrado. Eu tô com 40 maravilhosa, né? A gente tá se sentindo muito parece bem. Que já chega com espírito de adolescente no 50 de vida melhorou. E é importante que as pessoas se observem, porque a gente deixa para procurar. Eu pensava antes da nossa conversa, procurar um neurologista quando eu tiver com enxaqueca, com dor de cabeça, com alguma coisa muito grave. E não, existem várias possibilidades. E cuidar do cérebro é muito importante mesmo, né, doutora? Com certeza. É o nosso músculo mais importante, né? Comanda tudo. Comanda tudo. É um músculo, doutora? Não. Por que eu falei essa besteira? Você Deixa essas partes assim, desinformadas pra mim. Quieto, gente. Como é que é um músculo? Não é um músculo. Que zorra é essa que eu falei? É um sistema importante. O coração que é um músculo. É o sistema que comanda tudo isso aí, né? Então, se, por exemplo, se não existe funcionamento cognitivo adequado, não existe um corpo saudável, Não né? tem coração sem cérebro, não tem estômago sem cérebro, não tem nada sem cérebro, gente. Então exatamente. Vamos cuidar não existe cérebro. vida. Não existe vida, né, Kelvin? Então, a gente, para melhorar nossa qualidade de vida, a gente tem que cuidar, você percebeu? Um sono bom. Vocês perceberam, né, gente? Praticar uma atividade física. Praticar uma atividade física, comer bem. Uns programas diferentes, né? Pra ter um dormir mais bem, que é importante também. Controlar o estresse, com certeza. Doutora, que conversa gostosa, que conversa leve. Eu amei, você gostou, Kelvin? Oxi. Eu amei. Porque a gente esquece que é o cérebro que manda. Comanda, com não certeza. A gente esquece. A gente está muito feliz com sua participação. Você quer pontuar alguma coisa, Kelvin? Eu tô, assim, foi uma aula. Estou muito feliz. Uma aula foi uma consulta. Uma consulta, uma aula para todo mundo que está assistindo também. Eu acho que fica muita dica da doutora, né? Qualquer sinal, qualquer pontuação, crianças e adultos. Porque a gente, às vezes, quando é pai, passa a olhar só a criança. Não se enxerga. Eu falando assim, agora eu lembrei de uma curiosidade minha, que essa parte eu quero fazer bem aqui do podcast, que é a parte do curioso, né? A gente não falou das crianças velhinhas, né? As crianças velhinhas. Os velhinhos, a questão dos idosos, não, ela falou dos idosos, do Alzheimer. Assim, Volta com a pergunta. Quais os sintomas, no caso, assim, para uma pessoa na terceira idade, né? De prestar a mesma atenção nisso, de cuidado, com a saúde mental dela?
Então, assim, eu brinco que ficar repetitivo é algo que você tem que estar bem atento, contar a mesma história várias vezes. Um idoso, por exemplo, que se perde em algum local, né, estava em algum local, não conseguiu voltar para casa, precisou de ajuda. Um quadro de desorientação sem motivo aparente. Então, assim, fala uma coisa que não tem nada a ver, começa a falar coisas que não têm sentido. Quadros do humor também devem também estar bem atentos àqueles idosos que começam a mudar a rotina, não querer sair, não querer conversar, a perder vontade de sair, né, de casa, a interagir com outras pessoas. São alguns sintomas de alerta, tá? Existem outros sintomas, por exemplo, no idoso, como a perda de função. Por exemplo, de quem dizia assim, meu pai era muito ativo e hoje em dia agora está lento, doutora, ou não consegue fazer mais as coisas, já deixou, está entregando tudo. Isso podem ser sinais tanto de transtornos psiquiátricos, como a depressão, como pode ser também de quadros cognitivos. Por exemplo, doença de Parkinson, por exemplo, os sintomas não motores, eles começam, às vezes, anos antes da doença. Então, a depressão pode ser um sintoma iniciando ali. A lentificação pode ser um sintoma, tá? Então, assim, estar atento a qualquer mudança do prévio é importante procurar auxílio médico, tá? E isso, assim, a família vai ver muito melhor. Doutora, você não atua só no consultório, né? Não. Tem essa paixão gigante pelo consultório, maravilhosa, mas você dá aula também? É isso, gente? Sim. Um outro amor é ensinar. Eu acho que a gente aprende todo dia ensinando. Então, eu sou professora do curso de medicina da Faculdade Pitágoras aqui de Eunápolis. Ai, bacana. Gente, a mulher faz tudo. Maravilhosa, bom te ouvir, doutora. Foi uma aula, foi uma consulta, né, Kelvin? Mais do que uma consulta. Para nós, com certeza, para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, eu estou encantada com a sua fala, com o seu conhecimento e com o seu amor e empatia pela medicina. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Precisaremos marcar mais vezes. Estou à disposição. Mais uma pessoa que trouxe a história dela, trouxe a marca sua dela história, aqui, sua marca, para inspirar mais pessoas, né? Ela, do mesma forma que o professor dela inspirou ela lá a seguir esse caminho da neurologia. Certamente, né? Você inspira pessoas e vai inspirar alguém que está nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. Uma profissional apaixonada pelo que faz. Essa é. Muito obrigada pela presença. E vocês compartilhem, curta, comenta e compartilhem, né, Kelvin? Estamos em todas as plataformas. E até o próximo. E quem sabe é você que vai estar aqui contando a sua história aqui no Vagalume Podcast. Para inspirar mais pessoas. Ó, aguardamos vocês.